Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto dominical, a nossa escola bíblica dominical, escola bíblica de todas as manhãs de domingo, e queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrarmos no seu lar e juntos adorarmos ao Senhor nesta manhã e aprendermos a sua palavra. Queremos neste momento enviar uma saudação a todos os pequenininhos da escola bíblica dominical, as classes de pré-adolescente, adolescente, juvenis, aos jovens, a classe do PROAT, sim, os irmãos da terceira idade. Deus continue abençoando a cada um. Sabemos que estamos ainda vivendo em um momento que estamos sujeitos a algumas restrições. Alguns irmãos, por serem de grupo de risco, não estão participando da escola bíblica dominical presencial, mas não tem problema. A escola, se você não pode ir à escola bíblica dominical, a Rede Brasil de Comunicação leva a escola dominical até você. E nesta manhã maravilhosa de domingo, estamos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. E não há escolha melhor do que escolher, no primeiro dia da semana, iniciar o dia aprendendo a palavra do Senhor e adorando na beleza de sua santidade. Neste momento, se você puder, curve a sua cabeça e vamos orar juntos, pedindo ao Senhor a sua bênção toda especial em favor de nosso culto nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Te render graças, Senhor, pela noite maravilhosa que concedeste a cada um de nós, pelo sono tranquilo e reparador, pelo raiar de um novo dia, pelo dom da vida, Senhor, pela bênção que nos concede, Senhor, em poder mais um dia, Senhor, ser creditado em nossa existência aqui na terra, Senhor, para utilizarmos para a glorificação do Teu nome, Senhor. Nós queremos te pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Visita a cada família, visita a cada lar, visita, Senhor, os Teus filhos que estão neste momento trabalhando, ou aqueles, Senhor, que estão dirigindo, mas estão com o seu som ligado, Senhor, ouvindo a programação da Rede Brasil de Comunicação, onde quer que ele esteja, Senhor, faz-lhe uma visita neste momento, Senhor, e vem pelo Teu Espírito abençoar este culto nesta manhã e falar a cada coração para a glória e louvor do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos ouvir agora os hinos congregacionais pelo evangelista Josadaque Aquino. Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus com o louvor que está na nossa lição de hoje, 141 da nossa harpa cristã, Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em ti,
seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cantemos mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus, o hino 215, Ver-nos-emos. Neste mundo a velha igreja, peregrino vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Nada aqui é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhamos para a frente, para o nosso eterno lar. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Os remidos cá enterram seus amados a morrer, mas um dia assim esperam que nos céus hão de ver. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos da terra divina. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Com Jesus o Rei nos ares, breve havemos de estar, e com os anjos aos milhares sua glória contemplar. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos na terra divina. Vê-nos-emos, vê-nos-emos, vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Aleluia! Meu querido irmão em Cristo Jesus, como é bom nesse domingo de manhã estar aqui com você.
para participar de mais um culto e participar de uma escola bíblica dominical. E nessa manhã, nós iremos estudar a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Profeta. Essa lição, que no seu texto áureo diz o seguinte: o texto áureo está registrado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo número 28. Diz assim um texto sagrado: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. A nossa verdade prática diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em 12 livros. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 até o versículo 29, e depois em Efésios, capítulo 4, começando do versículo 11 até o versículo número 13. Essa lição tem alguns objetivos. Antes de fazer a leitura bíblica em classe, tem alguns objetivos que queremos lembrar a você. Primeiro objetivo, que é o objetivo, na verdade, é o objetivo geral: expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Temos alguns objetivos específicos, que vai aparecer aí na sua tela. Os objetivos específicos são: descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e, terceiro e último objetivo específico, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Vamos ler? Vamos fazer a leitura bíblica em classe nesse momento? Quero convidar você que está em casa, se você tiver com a sua lição, abra a sua lição. Vamos ler, abra a sua lição na lição número 7 e vamos ler justamente primeiro livro dos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 até o versículo 29. Se você não tem lição de escola dominical, mas tem uma Bíblia perto de você, queremos convidá-lo para nessa manhã de domingo, ler conosco. Vamos lá, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, começando do versículo 27 até o versículo 29, e depois nós iremos para Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim um texto sagrado: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios, capítulo 4, começando do versículo 11 até o versículo 13, diz assim um texto sagrado: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você que está em casa, repita comigo esse último versículo, o versículo número 13. Repete com a gente, versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Vamos chegar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí na sua casa, fale com Ele nesse momento. Vamos orar. Deus, meu querido irmão, tem uma palavra para você nessa manhã, para a sua edificação, para o seu consolo, para a exortação. Deus, Jeová dos Exércitos, vai falar através do seu servo nessa manhã de domingo. Vamos orar, quero convidar você nesse momento para que a gente ore e Deus, Jeová dos Exércitos, se faça presente aí dentro da tua casa. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, nós estamos diante de Ti, meu Deus, pedindo da Tua graça, pedindo da Tua compaixão, do Teu amor.
sobre a vida de cada um que nesse momento está em sua casa, outros estão no trabalho, alguns estão no hospital. Senhor, vai em cada vida nesse momento, ajuda cada pessoa, traz uma palavra para o coração desse que está aí angustiado. Vem nos ensinar, Deus, vem nos trazer mais para perto de Ti. Nos ajuda, Pai, a sentir a Tua presença nessa manhã. Tem misericórdia de nós. A Tua igreja te pede isso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o culto também é feito com a contribuição de dízimos e ofertas. E a oferta, esse momento tão especial, o ofertório, é um momento também de adoração. Nós adoramos a Deus através da leitura da palavra de Deus, adoramos ao Senhor através dos cânticos, através da reverência, mas também nós adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã, que vai respaldar justamente isso, que Deus ama com todo o prazer aquele que contribui com alegria. Lá no capítulo 7 da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios, e o versículo 7 diz assim um texto sagrado. Se você tiver com a Bíblia em casa, abra a Bíblia justamente nesse versículo. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa eu chamar a tua atenção simplesmente para essa última sentença do versículo. Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com dedicação, faça com alegria, faça como sendo um verdadeiro ato de adoração ao Senhor, porque Deus vai te recompensar e vai te abençoar. Então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, providenciou alguns canais. Nós estamos vivendo um momento difícil, que é esse momento da pandemia, mas alguns canais foram disponibilizados. Você está vendo justamente aí no canto da sua tela o QR Code. Você pode apontar seu celular para lá, aponta o celular e vai ser redirecionado a uma das páginas da igreja. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus também tem o site, o iadpeplay.org.br. Quando você acessa essa página, que pode ser pelo celular também pode ser pelo computador, você vai encontrar a opção lá, quero contribuir. Clica nessa opção e você vai encontrar uma variedade de formas de você contribuir com a obra de Deus. Você pode contribuir com dízimos, com oferta, você pode contribuir para o trabalho social da igreja, você pode também fazer uma contribuição para a questão da comunicação, para o trabalho de comunicação que a igreja tem. Então, esse é um dos canais que a igreja oferece. E você que talvez esteja em outro país, né? Mas mesmo aqui no Brasil, tem o PayPal, pode utilizar também, tem um PagSeguro e tem algumas contas que a igreja disponibilizou. Nós temos as contas da Caixa Econômica Federal, conta do Bradesco e do Banco do Brasil. Somente chamando a sua atenção que todo o depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e embaixo está lá o CNPJ da igreja. E também outra facilidade que surgiu recentemente, que é muito prático, é justamente o Pix. E a chave para ser feita a transferência é justamente o CNPJ da igreja, que está no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que vai fazer esse ato de adoração, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque esse momento é um momento de adoração, o momento da oferta é um momento de adoração. E eu sei que tem pessoas que estão em casa dizendo assim, eu quero fazer, mas eu não posso. Mas existe um Deus no céu, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, que é de porta onde não tem porta. Já tem diversos testemunhos de pessoas que foram abençoados e agraciados por Deus nesse momento tão difícil que o mundo está passando. Sabe por que isso? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, agradecendo nesse exato momento por esse ato de ofertar. Oremos a Deus. Pai eterno, Cristo amado, Rei, recebe nesse momento, meu Deus, a nossa adoração que nós te prestamos.
através das ofertas, através dos dízimos. Deus eterno, aumenta o pão dos teus filhos. E, Pai, aquele que nesse momento está ajoelhado, que nesse momento, Pai, está com a cabeça baixa, que chegou diante de Ti, te pedindo uma porta de emprego. Nós sabemos que Tu és o Deus que tudo pode fazer e pode abrir portas de trabalho. Aumenta o pão do Teu filho, abre uma porta para esse que está parado. Deus abençoa cada um, entra nessa casa com providência, leva agora alegria para essa família. Pai, nós queremos Te apresentar esses pedidos e queremos também Te agradecer no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Jorge Ardac para louvar a Deus com mais um hino ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, voltemos a adorar a Deus e vamos contribuir com alegria. 438, voltai-vos para mim. Glória a Jesus. Assim a nós falou Jesus, voltai-vos para mim. A salvação, a paz, a luz encontrareis enfim. Oh, esperai o bom Jesus, a estrela da manhã, pois ele ao céu a vós conduz, deixai a vida vã. Também Jesus vos disse assim, da vida água sou, e quem tem sede venha a mim, de graça ao dom lhe dou, e do seu ventre sairão em glória ao Salvador, torrentes vivas que serão a paz, a fé e o amor. Ainda assim falou Jesus a todo pecador, ó, vinde a mim, eu sou a luz que brilha com fulgor, e tudo que jazia do amor mós trevas de horror. Ó, vem pra luz celestial, a Cristo Salvador. Ainda assim falou Jesus a todo pecador, ó, vinde a mim, eu sou a luz que brilha com fulgor, e tu que jazes, ó mortal, nas trevas de horror, ó, vem pra luz celestial, a Cristo Salvador. Os que remidos eles são, seus passos vão seguir, a sua justiça e o seu perdão de graça vão fluir. Jesus é tendo para mim, ó Rei meu Senhor, olhando a cruz eu tenho sim do céu real vigor. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, louvamos a Deus nesta manhã maravilhosa em que aqui estamos para aprendermos a sua palavra e a lição desta semana, a lição de número 7, que tem como título O Ministério de Profeta, né? O texto áureo da nossa lição, só relembrando, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A verdade prática nos diz
que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Queridos irmãos, essa semana nós estamos dando continuidade a esta nova relação de dons, né? Estudamos há 15 dias atrás, né, o último conjunto de dons lá de 1 Coríntios, no capítulo 12. Tivemos 3 lições onde estudamos dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. E desde a semana passada iniciamos o estudo na nova relação que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e 29. E na semana passada nós estudamos o ministério de apóstolo e ficou bem claro ali, né, em primeiro lugar, a colegiado dos 12 apóstolos. Aprendemos também que o apóstolo Paulo, embora não pertencente aos 12, mas foi chamado para ser apóstolo e foi reconhecido pelos apóstolos como apóstolo. Nós temos também Atos, também cita Barnabé como apóstolo. E aprendemos também que o dom de apóstolo aplicado à igreja contemporânea é aquele dom em que o indivíduo é vocacionado para levar a palavra aos lugares mais longínquos da terra. E aí, dentro daquele contexto, falamos sobre os missionários que, ora, estão realizando obra transcultural, alguns são chamados para a obra transcultural, outros são chamados para serem missionários urbanos ou missionários rurais. Não importa, o importante é estar sendo vocacionado por Deus, levando esta palavra aos 4 cantos da terra. E falamos também ali que não existe mais hoje nenhum, dentro do governo de igreja, nenhum título de apóstolo. O que existe é o dom, em que não é correspondente a nenhum título mais hoje, porque o título de apóstolo pertenceu exclusivamente àqueles que Deus chamou no primeiro século, que foram assim reconhecidos. E hoje nós estamos iniciando, né, o ministério de profeta. Aliás, esse assunto é um assunto tão relevante, né, e tem causado tanta discussão, tanta distorção também com relação à compreensão. E algumas pessoas às vezes acabam trazendo essa discussão de profeta, pegando lá o texto de 1 Coríntios, né, no capítulo 14, onde o apóstolo Paulo vai tratar sobre o dom de profecia, e começam a misturar o dom de profecia com este dom de profeta. Há uma diferença entre ter dom de profecia, receber o dom de profecia e ter o dom de profeta? Nós vamos ver nesta lição hoje. Então, a introdução da nossa lição nos diz o seguinte: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. O ponto central de nossa lição hoje, né, desse tópico, vai falar sobre o profeta, fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. E no tópico de número 1, o profeta no Antigo Testamento, o autor nos traz o seguinte conceito: o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo o povo ou nações estranhas. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Observem, o profeta era aquela figura que Deus levantou no Antigo Testamento, que tinha como finalidade falar em nome de Deus. A lição não nos trouxe aqui, mas eu queria comentar com os irmãos, trazer uma definição da palavra profeta. Por exemplo, a palavra profeta, ela no hebraico vem da raiz nabi,
que significa anunciador e, por extensão, é aquele que anuncia a mensagem de Deus, frequentemente recebida por revelação ou discernimento intuitivo. Então, nós temos a figura do profeta já no Antigo Testamento, antes mesmo da institucionalização de Israel, da existência de Israel. Nós temos, por exemplo, Judas, um livro de Judas, Judas no capítulo, Judas, versículo 14 e 15, nós temos a seguinte expressão, Judas 14, 15, que Judas não tem capítulo, né? Tem só versículos, mas Judas 14, 15 diz o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para trazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os inimigos, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios e pecadores disseram contra ele. Ou seja, Judas, ele vai mostrar aqui de que desde o Antigo Testamento, o sétimo depois de Adão, Enoque, já era um profeta que profetizava não só o juízo, mas profetizava também a vinda do Senhor. Nós temos também no livro de Gênesis, no capítulo 20, versículo 7, onde Abraão também é chamado de profeta. Abraão também era profeta. Em Atos, no capítulo 2, versículo 30, o escritor também vai mostrar de que Davi também era profeta. Aliás, como nós mostramos semana passada, Jesus como o supremo apóstolo, né? E citamos aqui Hebreus capítulo 3, versículo 1, Jesus é o paradigma apostólico, o paradigma para os apóstolos. O mestre também não está de fora nesta identificação com este dom. Inclusive, quem o chama de profeta e profetiza sobre a sua vinda é o próprio Moisés, né? O profeta dos profetas, como assim é conhecido entre os hebreus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, o próprio Moisés ele vai descrever a vinda de Jesus como o profeta. E veja o que é que ele diz sobre o mestre. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. E o interessante é que lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 21, quando João Batista, ele é questionado se ele seria este profeta. Veja o que é que João Batista responde, capítulo 1, versículo 21. E chegam para João Batista e perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? Disse: não sou. És tu o profeta? Veja que ele não disse: és tu um profeta? Não, ele disse: és tu o profeta? Mas por que se estabeleceu o artigo definido o? Porque ele estava se referindo a esta profecia de que viria um daquele que Moisés falou que eles deveriam ouvir. E o interessante é que ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 14, veja o que é que o texto nos diz. Vendo, pois, estamos falando aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus multiplicando os pães e os peixes. Veja no versículo 14, do capítulo 6 do Evangelho de João. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente agora o profeta que deveria vir ao mundo. Há um reconhecimento daquela multidão de que a profecia que Moisés havia falado em Deuteronômio 18 e 15 estaria se cumprindo
no próprio Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, no capítulo, no tópico 1, subtópico 1 ainda, ele diz o seguinte: ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes, o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Observe, Samuel, primeiro profeta para a nação de Israel, mas nós já citamos aqui que houve profetas antes de Samuel, como por exemplo Enoque, o sétimo depois de Adão. E aqui deixa claro que Deus levantou profetas não só para falar para Israel, embora, claro, como Deus escolhe Israel para fazer de Israel um instrumento através do qual ele não só traria as Escrituras, todo o Antigo Testamento, mas também, e Novo Testamento, mas também revelaria o profeta ou revelaria a Cristo. Então, é claro que nós teremos mais relatos de profetas servindo à nação de Israel que profetas servindo a outras nações. Mas temos, por exemplo, o exemplo aqui de Enoque. Israel ainda não existia, o sétimo depois de Adão. Israel não existia e aqui Judas vai informar de que ele estava pregando o juízo e a vinda do Senhor. Para quem? Para outras nações. Nós temos também no Antigo Testamento um profeta que é chamado a pregar a outras nações. Nós temos o profeta Jonas. O profeta Jonas é a maior prova de que Deus não centralizou exclusivamente na comunidade judaica a revelação profética ou a revelação da sua palavra. Deus usa o profeta Jonas para ir anunciar o evangelho aqui em Nínive, uma cidade assíria, uma cidade gentia, uma cidade que não tinha qualquer compromisso ou qualquer relação identitária com a nação de Israel, mas Deus enviou Jonas lá. Então nós podemos perceber que o profeta é aquela figura que no Antigo Testamento, estamos falando do Antigo Testamento, no Novo Testamento vamos ver ainda, mas no Antigo Testamento o profeta era aquela figura que Deus utilizava sempre em momentos de crise da nação de Israel para trazer sempre a palavra do Senhor ao povo. Enquanto a função do sacerdote era levar o povo a Deus. Por que levar o povo a Deus? Porque era o sacerdote que ia sacrificar os animais, para solicitar a Deus o perdão para o povo. Então o sacerdote levava o povo a Deus, enquanto o profeta trazia Deus ao povo. O profeta sempre trazia aquela palavra da parte de Deus, seja a palavra de juízo, nem sempre é juízo, mas dentro do próprio parâmetro que nós veremos no Novo Testamento, é uma palavra de exortação, consolação e edificação. É claro que em momentos de crise, na nação de Israel no Antigo Testamento, Deus sempre trouxe o profeta para confrontar. Deus sempre trouxe o profeta para trazer uma mensagem de juízo. E por isso que algumas pessoas às vezes até relacionam profeta à mensagem de juízo, mas nem sempre o profeta ele é acionado por Deus para trazer uma mensagem de juízo. Continuando aqui, no tópico 2 do ponto 1, diz o seguinte, ainda no ponto 1, tópico 1.1 diz assim, fala sobre a nação de Israel, Elias e Eliseu, nós temos Elias e Eliseu também como os profetas destacados, a profeta Uda e muitos outros como os profetas literários, Jeremias, Isaías e Daniel, ou seja, Isaías, Jeremias e Daniel. E aí quando o autor fala sobre profetas literários, o que é isso, pastor? Profetas literários? É porque alguns autores, meus irmãos, dividem os profetas em profetas orais e profetas literários. Os profetas orais são aqueles profetas que exerceram o seu ministério profético, desenvolveram o ministério profético, mas não escreveram nada. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, ninguém contesta que eles foram profetas chamados por Deus, que desenvolveram o ministério, mas você não tem um livro escrito por Elias
e nem um livro escrito por Eliseu. Já os profetas literários são aqueles profetas em que, mesmo tendo sido profeta da palavra ou profetas orais, como Elias e Eliseu, eles acabaram escrevendo, suas profecias e a história do seu ministério. E aí, quando nós falamos de profetas literários, nós temos uma classificação de profetas maiores e menores. Profetas maiores porque eles falaram, o seu ministério foi de uma extensão maior, e os profetas menores não é por conta de que eles foram menores em termos de qualidade ou em termos de excelência com relação aos profetas maiores, não. Estamos falando de maiores e menores por conta da extensão de seu ministério. É o caso de Isaías, é o caso de Jeremias, é o caso de Daniel. E nós temos os profetas menores, que são chamados de menores não porque escreveram livros pequenos. Nós temos, por exemplo, o profeta Oséias, que é um livro extenso, mas que não é um profeta maior, é um profeta menor, que estamos falando da intensidade de seu ministério. Então, nós temos no Antigo Testamento os profetas orais, aqueles que profetizaram, mas não escreveram nenhum livro, e temos os profetas da fala, ou profetas literários, ou profetas da escrita, que é aqueles profetas que, além de profetizarem, eles também escreveram. E temos também aqueles profetas que escreveram sobre outros profetas. Nós temos, por exemplo, Natã, Aías, Ido, são todos profetas que a Bíblia declara que são profetas e classifica-os como profetas, mas que você não vê em nenhum momento eles exercendo assim um ministério profético como Eliseu e como Elias. Agora sim, vamos para o tópico 2, ofício. Subtópico 2 do ponto 1, ofício. Através de inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para os profetas, para o profeta começar a mensagem divina. Símbolos e visões eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Isso a gente vê muito na profecia de Jeremias, na profecia de Ezequiel, aquelas revelações de Ezequiel, também em Jeremias a gente vê muito isso, em Daniel também era uma forma de Deus também revelar a sua palavra. Deus revelava sonhos, revelações e a partir daí trazia ao profeta esta mensagem para estar transmitindo ao povo. Continuando aqui, nós temos, o profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. É citado aí o profeta Natã, 2 Samuel 12:1, primeiro livro dos reis, 1, 8, 10 e 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então, o profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus. É claro que nesse momento de divisão do reino, não foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Houve a divisão do reino, e o reino do norte, como os irmãos sabem, podem ler até lá, primeiro livro dos reis, o capítulo 12, quando houve a divisão, o reino do norte criou um novo culto, criou um novo altar, criou uma nova linha de sacerdotes, e é claro, não se podia esperar que o profeta que traz a mensagem de Deus pudesse profetizar coisa boa. Isso porque quando nós estamos na vontade de Deus, quando andamos na vontade de Deus, se Israel estivesse na vontade de Deus, é certo que receberia todo um conjunto de bênçãos. Isso já está prometido, estava prometido lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Deus havia dito que se Israel pudesse, sim, obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, seguir todos os seus conselhos, bendito seria Israel, bendito seria a entrada, a saída, a amassadeira, o boi, o gado, a terra, sempre seria bendito.
Mas quando Israel se desviasse do propósito de Deus, seria amaldiçoado por conta disso. Mas o povo agora se divide, e quando o profeta de Deus que vai falar a palavra de Deus traz uma mensagem na contramão dos anseios daquele povo, o povo começa a perseguir o profeta. E é um perigo, irmãos, quando isso acontece, porque mostra a inflexibilidade, mostra a insensibilidade que o povo está diante da palavra do Senhor. O povo poderia errar, sim. O povo poderia transgredir, sim. Não deveria, mas poderia. Não deveria, mas poderia. Mas quando o profeta viesse trazer a palavra de juízo, o povo que tinha um coração de Deus, a despeito do pacto que havia feito com o Senhor, reconhecer o seu erro seria a primeira coisa que Deus esperaria que o povo que teve uma experiência com Ele fizesse. Mas ao contrário disso, começaram a perseguir os profetas, começaram a perseguir aqueles que trazem a palavra da parte de Deus. E essa figura do profeta, ela ilustra muito bem o que a igreja do Senhor Jesus Cristo realiza hoje no mundo. A igreja do Senhor vai na contramão de todas estas teorias, de tudo que é pecado, de tudo que está contra a vontade de Deus e aquilo que Deus estabelece na sua palavra, e que por conta disso nós somos odiados, por conta disso nós somos rejeitados. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 15 do livro de João, ele diz assim: Pai, eu lhes dei a tua palavra, e por isso o mundo os odiou. É justamente por se identificar com Jesus, por andar e procurar andar como Jesus andou, e expor sempre a vontade de Deus sobre a humanidade e sobre toda estas barreiras de pecado que se levantam aí no mundo contra a igreja, atacando a família. É por conta disso que a igreja acaba sofrendo perseguição. Nós, cristãos, acabamos sofrendo desprezo, somos escarnecidos. Mas o Senhor Jesus já havia nos alertado sobre isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: olha, o mundo vai odiar vocês porque primeiro ele me odiou. Mas isso, é claro, não deve servir de desestímulo para o exercício da grande chamada que Deus nos chamou, que é de proclamar as boas novas a todos os quatro cantos da terra. No tópico de número 3, do ponto ainda número 1, sobre profetismo, ele diz o seguinte: de acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi desse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. É bem verdade, queridos irmãos, que o autor ele pontua aqui no século 8 que tenha surgido esse profetismo em Israel com essas finalidades de denunciar as injustiças, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica, mas nós aqui citamos que antes mesmo da formação de Israel enquanto nação, já existia o profeta Enoque, que proclamaria, ou que estava proclamando o juízo e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos deparamos com esta realidade, percebemos que o profetismo, que é este movimento profético, ele existiu antes mesmo da civilização de Israel, e é em Israel
que ele vai encontrar uma maior força, maior identidade, até porque toda a revelação do Antigo Testamento ela vai ser dada através de profetas. Toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento, nós veremos isso, Deus vai usar justamente os profetas para trazer esta palavra ao povo, seja a palavra ao governo diretamente seja Judá ou Israel, ou seja uma palavra de juízo específico, como foi o caso de Natã, quando foi confrontar Davi pelo pecado que Davi havia cometido, seja coletivo ou seja individual. Deus sempre teve estes homens que, já dizia alguns autores, os profetas são a representação da consciência de Deus no meio do povo. Então, esse movimento profético foi um movimento que apareceu, no meio de Israel. Foi através deste movimento que Deus trouxe não só as revelações para situações específicas e pontuais do Antigo Testamento, mas também para a escrita de todo o Antigo Testamento. E sobre isso, o escritor aos Hebreus, que como os irmãos bem conhecem, é o escritor que vai dissecar, que vai explicar em minúcias, toda a simbologia do Antigo Testamento. Veja como o escritor aos Hebreus começa o texto do seu livro. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Observe, Deus falando não uma vez, o texto vai dizer Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aqueles que viveram gerações anteriores pelos profetas. Então, reconhecidamente, os profetas eram a figura que Deus sempre utilizou no Antigo Testamento para trazer a sua palavra. Agora vamos para o Novo Testamento, no ponto 2, o profeta no Novo Testamento. Observe o que diz a nossa lição. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Meus irmãos, o profeta, nós temos relatos no Novo Testamento de que haviam profetas, sim, na igreja do primeiro século. Nós temos aqui, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, nos diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Haviam sim profetas no Novo Testamento, isso é fato, na igreja do primeiro século, mas nós queremos chamar a atenção dos irmãos para um fato que nós achamos ser de grande relevância fazer esta pontuação, para que nós não possamos confundir essa questão do ministério de profeta no Novo Testamento e acharmos que hoje nós temos ministério de profeta no Novo Testamento dentro do contorno que havia no Novo Testamento, especificamente nos textos que foram citados aqui pelo autor. Por exemplo, o autor citou o texto de Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, que encontramos a seguinte expressão:
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Atos 2:42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que o texto aqui vai dizer edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, é sobre a doutrina dos apóstolos, que é descrito lá em Atos 2:42, é que a igreja desenvolve o ensinamento. É a partir daquilo que é ensinado pelos apóstolos que a igreja absorve e repassa o ensinamento. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou o que também vos entreguei. Ou seja, os apóstolos receberam do Senhor, e esses apóstolos que receberam do Senhor são constituídos como o fundamento da igreja. E aqui o texto deixa claro, né? Eles são o fundamento da igreja, do qual Cristo é a pedra de esquina, outra tradução diz pedra principal. Voltando aqui para o texto de Efésios, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Observe, quando nós vemos o ministério profético no Novo Testamento, nós temos que diferir ou que diferenciar o que é um ministério profético fundamental do ministério profético contínuo. E quando nós falamos do ministério profético fundamental, nós estamos falando daqueles que foram chamados por Deus e que se enquadram perfeitamente dentro desse texto de Efésios 3 e 5, onde o apóstolo Paulo fala de apóstolos e profetas. Esta palavra aqui, apóstolos e profetas, veja o que é que Paulo diz. Paulo diz que, nesse texto de 3 e 5, de que aquilo que foi oculto, aquilo que esteve oculto noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 3, versículo 5, coloca os apóstolos e profetas no meio patamar, no mesmo nível autoritativo, canônico que os profetas do Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é que Deus os chamou não só para enviar a palavra, não só para compartilhar, por exemplo, aquilo que havia sido escrito no Antigo Testamento, interpretar e repassar. Ao contrário, Deus os havia chamado também para escrever, para explicar aquilo que estava oculto, que Deus não revelou lá atrás aos homens, aos profetas. Deus não revelou lá atrás, mas que agora estava revelando por meio, agora na presente dispensação, estava revelando pelo seu Espírito aos apóstolos e profetas. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer, olha, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas aí ele chega a dizer, olha, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Paulo diz, olha, aquilo que estava oculto, aquilo que era apenas sombra daqueles que estavam lá atrás, que eles não conseguiam perceber, nem entender, aprove a Deus no presente, na presente dispensação, revelar os apóstolos e profetas. E para essa designação apóstolos e profetas, se aplica exclusivamente aos escritores do Novo Testamento. Sendo assim, pós-Novo Testamento não há nenhuma sucessão profética. Pós-Novo Testamento não há ninguém que seja chamado por Deus dentro desta configuração apóstolo e profeta que tenha o selo de inspiração para escrever
textos tão canônicos como o apóstolo Paulo. Não existe mais. Dentro desta classificação que Paulo diz, apóstolos e profetas, aqui do texto de Efésios 3:5, de Efésios 2:20, o apóstolo Paulo deixa claro de que isso Deus deu apenas aos apóstolos, alguns apóstolos no Novo Testamento. Isso, claro, nem todos os 12 escreveram livros. Nós temos, por exemplo, dos 12, nós temos Pedro, nós temos Tiago e nós temos João. E nós temos até escritores do Novo Testamento, como, por exemplo, João Marcos, que era judeu, não era apóstolo, mas escreveu o livro de Marcos. Nós temos Lucas, que era gentil. Lucas não era pastor, Lucas não era presbítero, é identificado por Paulo apenas por dois termos, que é cooperador e médico amado, mas Deus o chamou para escrever o chamado Lucas Atos. Ou seja, Lucas não só escreveu o Evangelho, mas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, as profecias enunciadas, os textos produzidos por estes apóstolos e profetas, são textos inerrantes, são textos infalíveis. O próprio Pedro reconhece a inspiração que Deus havia dado ao apóstolo Paulo, quando lá na sua carta, segunda epístola universal de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, veja o que é que Pedro nos diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, ao que ele diz agora, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro reconhecia que Deus deu uma sabedoria a Paulo, que Paulo tratava de assuntos com uma profundidade que até mesmo ele tinha dificuldade de compreender o que é que Paulo estava falando. Mas veja o que é que Pedro nos diz. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O apóstolo Pedro deixa claro, primeiro, que Deus deu uma sabedoria especial ao apóstolo Paulo. Segundo, que Paulo, na exposição da sabedoria que Deus lhe deu, que Deus deu a Paulo, às vezes trata assuntos difíceis de entender. E Pedro também diz que aqueles que não compreendem, acabam distorcendo os indoutos, que ele fala aqui, os indoutos inconstantes acabam torcendo como torcem as demais escrituras. E ao falar de demais escrituras, Pedro está colocando os escritos de Paulo no mesmo cunho autoritativo que os escritos do Antigo Testamento. Então, esta palavra aplicada aos apóstolos e profetas falada em Efésios 3:5 e Efésios 2:10 é uma palavra especificamente aplicada só aos apóstolos ou aos escritores bíblicos. Esse texto não pode ser aplicado aos dias atuais, até porque o cânon foi fechado no Novo Testamento e só estes 27 livros foram os livros inspirados por Deus. Continuando aqui a nossa lição, ainda no ponto 1 do ponto 2, diz assim: o profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Ponto de número 2, ofício do profeta neotestamentário. Observe, seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si, não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para
receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para do Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo, frieza espiritual entre o povo de Deus. Observe, irmãos, é claro que há similaridades entre o exercício profético do Antigo e do Novo Testamento, há similaridades sim, mas também há grandes diferenças. Observe que nós falamos aqui que no Antigo Testamento o profeta ele era consultado, era fonte de consulta, porque ele tinha a palavra de Deus, e isso não é visto no Novo Testamento. Ao contrário, o parâmetro para o Novo Testamento, para aquele que ou utiliza o dom da palavra da sabedoria, a profecia, né, seja usado pelo dom de profecia, ou seja, o ministério profético, em nenhum momento tem o peso que o profeta tinha no Antigo Testamento. Até porque aquele ministério profético messiânico, que os profetas do Antigo Testamento não só exerciam essa função de levar a palavra de Deus ao povo, mas também profetizaram acerca do Messias, da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Esses profetas, chamados também profetas messiânicos, profetas que profetizaram acerca do Messias, eles duraram até João Batista. Isto a gente pode ver em Lucas, no capítulo 16, se você puder abrir a sua Bíblia. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega a força para entrar nele. Mas se a lei e os profetas duraram até João, por que Paulo vai falar do ministério de profeta? É claro que a gente precisa entender que o texto está dizendo aqui é o ministério profético nos contornos do Antigo Testamento, que tinha a finalidade de revelar o Senhor Jesus Cristo. Claro, João Batista foi o último, porque ele foi o precursor, foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor para dar introdução deu introdução ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas no Novo Testamento nós temos sim o ministério profético e nós temos citações do Novo Testamento dos profetas que acompanhavam os apóstolos. A gente viu aqui em Atos no capítulo 13, mas não só no capítulo 13, nós temos também outras referências. Por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 32. Atos 15 e 32, veja o que é que o texto nos diz. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Interessante é que eles são classificados aqui como profetas, mas veja aqui sua função: exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E veja a similaridade daquilo que é dito aqui em Lucas, por Lucas, aqui em Atos capítulo 15, versículo 32, com aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, sobre o dom de profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, pelo que nós percebemos no Novo Testamento, tanto aquele que é exercido, tanto aquele que é utilizado por Deus no dom de profecia, como aquele que tem o dom de profeta, ele tem uma finalidade no seu exercício ministerial. E qual é a finalidade no seu exercício ministerial? Promover edificação, exortação e consolação. E aí o interessante é que o apóstolo Paulo, ainda falando em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 29, ele diz:
e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Diferentemente dos apóstolos e profetas, da exposição que Paulo faz, a exposição que Lucas faz, a exposição que Mateus e que todos os escritores do Novo Testamento fazem, e que é o texto canônico, que é o texto inerrante, infalível, e que não pode ser colocado sob crivo, porque é a revelação da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Já para o dom de profeta ou para o dom de profecia, o apóstolo Paulo estabelece um princípio: todos podeis profetizar um após os outros e os outros julguem. Agora, claro, há uma diferença entre o dom de profecia e o dom de profeta? Sim. Sim, há uma diferença sim. No dom de profecia, o apóstolo Paulo, ele relaciona lá em 1 Coríntios capítulo 14, os parâmetros: todos podeis profetizar um após os outros e os outros julguem. Já quando nós nos referimos ao dom de profeta, nós estamos falando daquele que exerce um serviço ministerial. Este dom de profeta, ele pode estar relacionado, por exemplo, a um presbítero que exerce o presbitério e ao mesmo tempo tem um dom de profeta. O pastor é pastor e também pode ser vocacionado como um dom de profeta. O evangelista também, o diácono, pode também receber o dom de profeta, porque o dom de profeta está falando sobre algo ministerial e não relacionado aos dons de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 8. Ali sim, naquela plataforma ali, do dom espiritual de profecia, se requer, sim, o batismo no Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do exercício ministerial, onde é um encargo constituído por Deus que da parte de Cristo, 2 Coríntios 5 e 20, funciona na igreja do Deus vivo. Continuando aqui o nosso tópico 3 do ponto 2, nós temos aqui o objetivo do dom ministerial. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco dos versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a ter uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Então essa é a função do profeta no Novo Testamento. Ele é chamado para promover a edificação, ele é chamado para promover a exortação, é chamado para promover a edificação, tem sempre uma palavra de ânimo, tem sempre uma palavra de força e, quando necessário, também ele traz uma palavra de juízo. Agora, vale destacar que em nenhum destes casos, o profeta no Novo Testamento, na perspectiva neotestamentária, ele deve ser enxergado como uma pessoa que deve ter destaque no meio da igreja. Não deve ser visto como uma função de liderança na igreja. Não deve estar dentro dos parâmetros que os profetas do Antigo Testamento tinham, que os reis iam consultá-los. Não, de forma nenhuma. Dentro da perspectiva neotestamentária, a configuração é outra. Eles participam da edificação do corpo, entretanto, eles não têm participação na decisão final da direção do corpo, porque isto a gente vê à luz do Novo Testamento, é dado ao pastor da igreja. Eu sempre menciono, por exemplo, as 7 cartas da igreja da Ásia, que quando Jesus escreveu, é claro que na igreja da Ásia também haviam profetas. É claro que na igreja da Ásia também existiam irmãos que tinham dom de apóstolo, mas a carta foi escrita ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Então, no Novo Testamento, ele traz uma nova realidade, que nós estamos falando de corpo de Cristo, não estamos falando
de uma sociedade teocrática que tinha um governo e todas as configurações de uma sociedade atual. Ao contrário, no Novo Testamento, cada coisa é colocada no seu lugar. E para aquele que dirige a igreja, aquele que está à frente da igreja, a Bíblia coloca assim: o pastor, que é aquele que direciona, aquele que aconselha, aquele que doutrina, aquele que fortalece a igreja através do ensinamento. Todos os outros dons, eles vêm para reforçar, para ajudar, para dar suporte ao exercício do ministério pastoral, ao exercício daquele que Deus chamou para estar à frente do rebanho, que é, como diz sempre o nosso pastor, ele é um servo de maior responsabilidade. No ponto de número 3, rapidamente, discernindo o verdadeiro profeta do profeta falso. É interessante que aqui o autor coloca simplicidade versus arrogância, e ele mostra que o profeta, ele não pode ser arrogante, ele tem que ser simples e também em amor. E é interessante que no Antigo Testamento, o profeta, ele era identificado como falso ou verdadeiro, segundo Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, a partir do cumprimento de sua profecia ou não. O texto deixa claro que se a profecia se cumprisse, tal profeta deveria ser reconhecido como de Deus. Mas se não se cumprisse, tal profeta deveria ser visto como não como sendo um profeta de Deus. Mas havia um caso em especial. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e 2, Deus falou a Moisés de que pode ser sim que um profeta ele possa ter sonhos e esses sonhos se cumpram, e esses sonhos não só se cumpram, mas o profeta pode até realizar prodígios. Mas Deus aponta para Moisés qual seria o crivo a ser utilizado neste momento. Ele diz: olha, quando o profeta fizer prodígios e quando o profeta falar uma coisa e se cumprir, observe para quem ele estará conduzindo a partir deste cumprimento. Aí Deus diz assim: olha, ele haverá de conduzir para outros deuses, você pode desprezar porque também não é profeta de Deus. Enquanto no Antigo Testamento era se a profecia era falsa ou verdadeira, e se cumprisse, para quem estaria sendo dada a glória e a honra pelo cumprimento daquela profecia, no Novo Testamento Jesus vai mais longe, vai mais profundo. Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 7, versículo 15 e versículo 20, de que o profeta deve ser avaliado pelo seu fruto. Qual é o fruto que ele está produzindo? Pelo fruto você pode conhecer a árvore. E não só pelo fruto, mas o Novo Testamento avalia o profeta não só pelo fruto, mas também pela mensagem. Porque Paulo diz: olha, todos podeis profetizar um após os outros julguem. E lá em 1 Tessalonicenses 5 e 20, o apóstolo Paulo vai dizer, ele diz: olha, provai tudo e retende o bem. Você deve julgar, você deve avaliar e reter o bem. Porque a palavra que é infalível, a palavra que é imutável, a palavra que é inerrante é a palavra escrita. Toda a palavra, ainda que sobre divina inspiração, e quando eu falo aqui inspiração, não estou falando de inspiração canônica, estou falando de iluminação, ainda que sobre a iluminação, mesmo assim ela terá que ser colocada sobre o crivo da palavra. No ponto de número 3, do tópico 3, diz assim: ainda sobre o falso profeta. Ele diz: apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. Aí ele diz, na obra Assim Diz o Senhor, ele cita um teólogo, John Bevere, que diz assim: são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que o sobrenatural ele é muito valorizado.
As pessoas têm colocado o seu coração, têm disposto o seu coração para acreditar em todo tipo de coisa. Basta aparecer uma profecia apocalíptica, como nós tivemos no dia 30 de março, e dizer que o mundo vai acabar no outro dia, e que as pessoas começam a se desesperarem, começam a perderem a sua paz. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, a partir desta lição desta semana, nós devemos depositar a nossa confiança, o nosso coração exclusivamente em Deus. A verdadeira profecia é a palavra. E nós não devemos estar preocupados com predições apocalípticas do que vem e do que deixa de vir, não. A nossa missão é estarmos agarrados com o Senhor e sermos fiéis, porque a vinda do Senhor pode ocorrer a qualquer momento. Eu não tenho que estar preocupado de quem é que está no cenário internacional, quem é o anticristo, será que o anticristo já se manifestou? Isso é importante para reflexão, isso é importante para fortalecimento da fé fortalecimento da fé e verificar que a Bíblia ela é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas a nossa expectativa ela deve estar centrada no Senhor, é no relacionamento diário com Ele, porque se Jesus não voltar, nós podemos partir antes mesmo dele voltar. Então a nossa preparação ela deve estar presente toda hora, todo instante. Eu não devo esperar amanhã para me preparar. Eu tenho que estar preparado hoje. E tenho que me agarrar com a palavra. Não tenho que estar preocupado com o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas tenho que me preocupar exclusivamente em manter a minha vida em fidelidade ao Senhor. Viver uma vida na presença de Deus. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã e possamos guardar o ensinamento, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, a me firmar mais contigo. Me ajuda, Senhor, me dá da tua graça e do teu Espírito para que eu seja fiel. Não se deixe levar por profecias. Não se deixe levar por predições, e há pessoas até que colocam em jogo até o seu futuro, em nome de uma profecia. Se você quer saber a direção de Deus para a sua vida, Deus pode falar por profecia? Pode. Mas não há melhor método para você saber a direção de Deus para a sua vida do que seguir o conselho do mestre. Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com o Pai e lá do teu quarto, Ele vai te ouvir. A oração não é uma comunicação unilateral, ou seja, eu apenas falo com Deus e falo e Deus fica apenas ouvindo. A oração é uma via de mão dupla. Enquanto eu falo com Deus e me edifico, Ele fala comigo por meio da oração. A confirmação pode vir por meio da profecia, sim, mas para confirmação. E não exclusivamente a revelação, porque o meu relacionamento com Deus deve estar no nível tal que eu não precise buscar a Deus em lugar nenhum, mas eu posso encontrá-lo tão pertinho de mim que eu possa encontrá-lo no meu quarto, na minha intimidade. Nesse momento, irmãos, vamos orar ao Senhor. Nós estamos na campanha estadual de oração. Vamos orar pelos 10 motivos da campanha estadual de oração, pedindo a Deus a sua bênção, todo especial, para que o Senhor possa intervir de maneira sobrenatural no atendimento a estes pedidos. Vamos orar pela igreja, pelo pastor e os obreiros da casa do Senhor, por salvação de vidas e retorno de desviados, pelo fortalecimento das famílias, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais, pela obra missionária, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, pelo Brasil e seus governantes, pela Rede Brasil de Comunicação, Projeto Samuel, pela recuperação econômica de nosso país
e pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir a sua bênção toda especial. Se você puder, neste momento, encurve a sua cabeça comigo e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta manhã tão maravilhosa que aqui estivemos aprendendo a tua palavra, Senhor. Queremos pedir, Senhor, uma bênção toda especial em favor da campanha estadual de oração. Esses 10 motivos que nós mencionamos aqui, Senhor. Ó Pai, queremos pedir a tua intervenção toda especial, ó Pai. A tua igreja está diante de ti, te clamando, Senhor. Está diante de ti, Senhor, humildemente, Senhor, em sinal de reverência, em sinal de reconhecimento de tua soberania. E, Senhor, com os nossos corações dobrados e nossos corações rasgados diante de ti, ó Deus. Queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor. Intervém, Senhor, em cada pedido que foi mencionado aqui nesta manhã, para a glória e louvor do teu nome. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, foi uma bênção poder estar com vocês nesta manhã. Divulgue aqui o seu Escola Bíblica Dominical, o seu culto matinal de todos os domingos. E na próxima semana estaremos juntos novamente aqui neste mesmo horário. Não desliga aí a Rede Brasil. Programação aí da rede está uma bênção para edificar a sua vida. E divulgue, né, o nosso culto da EBD, Escola Bíblica Dominical, de todos os domingos pela manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos hoje para todo sempre. Amém.